Capítulo 3. Agora você pode bem imaginar que, muito antes disso, a notícia de que a sua alma humana no continente de universo estava perdida. Haveria de chegar o bom rei Shaddai, e que o gigante desertor chamado Diablos, que já foi um dos servos da sua majestade, tinha, em rebelião contra o rei, feito questão de tomá-la para si. As informações foram levadas ao rei e relatadas detalhadamente. Primeiro, como Diablos agiu sobre a alma humana, um povo simples e inocente, com artimanhas e sutilezas, mentiras e fraude, como ele matara o nobre e valioso capitão, seu capitão Resistência, enquanto este estava sobre o portão com o restante dos líderes, também com o senhor inocente, como ele caiu morto, e o restante dos líderes também. Ele caiu de tristeza. Alguns disse que, ao ser envenenado com um fétido hálito de pausa para lamentos, como dizem outros ao ouvir seu justo penhor e príncipe Shaddai ser tão ofendido pelos lábios de um diaboliano, tão imundo quanto aqueles patife da pausa para lamento. Em seguida, o mensageiro contou que, após a pausa para lamentos fazer um curto discurso para os cidadãos no lugar do Diablos, seu mestre, a inocente cidade, acreditando que no que era dito era verdade, como um único consentimento, abriu o portão dos ouvidos, o principal portão da sociedade, e permitiu que ele e seu grupo tomasse posse da maravilhosa cidade da alma humana. Ele também demonstrou como o Diablos tratara o senhor prefeito, o senhor registrador, ou seja, como eles haviam tirado da posição de poder e de confiança. Além disso, contou também que o vontade seja feita se transformar em um homem rebelde, traidor, e que também aconteceu com o senhor Mente. Seu escriturário, do fato de que eles dois caminhavam pela cidade e ensinavam seus caminhos para o mal. O homem também falou que vontade seja feita, foram colocados em uma posição de grande confiança, e particularmente que Diablos havia entregado nas mãos do vontade seja feita toda a fortaleza da alma humana. E que o Senhor afeição foram feito deputado da vontade seja feita em seus assuntos mais rebeldes. Sim, dizia o mensageiro. Esse monstro, Senhor vontade seja feita, repudia abertamente ao rei Shaddai e havia entregado a sua fé e jurando a sua fidelidade a Diablos. E também disse ao mensageiro, além de tudo, o novo rei, ou melhor, o tirano rebelde, estabeleceu seu próprio prefeito e registrador sobre a cidade da alma humana, que um dia foi maravilhosa, mas que agora para o prefeito colocou o senhor Desejos e para o registrador o senhor Esqueça o Bem, dois piores homens da alma humana. Esse fiel mensageiro também continuou e contou que tipo de deputado eles formaram, e também que havia construído diversas fontes, torres e fortalezas em alma humana. Além disso, ele contou, e eu quase me esqueci, como diabos armaram aos cidadãos para capacitá-los a resistir a Shaddai, seu rei, caso ele tentasse reduzi-los à sua antiga obediência. O portador de notícia não entregou essas informações em particular, e sim em tribunal aberto para o seu rei e seu filho. Antes, senhores capitões e nobres, todos estavam lá para ouvir. No entanto, após terem escutado toda a história, maravilhava-se de que tivesse visto. Se alguém pudesse estar lá para ver tamanha tristeza e pesar e contrição de espírito que houve no meio de todos. Foram tomados apenas o rei e o seu filho. Já tinha previsto tudo isso, mesmo antes, e providenciar o alívio para a alma humana. Embora não houvesse falado sobre o assunto com ninguém, ainda assim com eles também compartilhavam do pesar sobre a miséria da alma humana. Também lamentaram a perda da alma humana, e isso em voz alta.
O rei, ele disse claramente que isso cortou o coração. E você pode ter certeza que o seu filho sentia o mesmo, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 6, o versículo 5 e 6. Isso deu a todos a convicção que eles tinham amor e compaixão pela maravilhosa alma humana. Bem, quando o rei e seu filho retiraram-se para um aposento particular, conversaram sobre o que havia combinado anteriormente. Ou seja, que a alma humana, em dado momento, se perderia, tão certo como seria recuperada. Recuperada, eu digo de tal maneira que tanto o rei quanto o filho receberam a fama e glória eterna pelo que fariam. Após essa conversa, o seu filho, o filho do Shaddai, uma pessoa doce, graciosa, que sempre teve grande afeição por aqueles que estavam aflitos, mas que nutria em seu coração inimizade mortal com diabos, porque ele foi designado para isso. O homem ansiava sua coroa e glória. Esse filho de Shaddai, apertando as mãos do seu pai, prometeu que seria seu servo para recuperar a alma humana. Manteve-se firme em sua decisão e não se arrependeria dela, conforme está descrito em Isaías, capítulo 49, e o versículo 5, e também em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículos 15, e ainda em Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 14. O teor desse acordo era o seguinte: que em certo momento determinado por ambos, o filho do rei deveria passar por uma jornada para o país, e lá, com justiça e equidade, para promover a reconciliação com os loucos da alma humana. Ele deveria completar a sua libertação de diabos e da sua tirania. Além disso, Emanuel decidiu organizar, no momento conveniente, uma guerra contra o gigante Diablos, e que ele ainda possuía a cidade humana, e afirmou que iria pela força de sua mão retirá-lo do seu abrigo, do seu ninho, e tomá-lo para si a própria habitação. Depois de decidir isso, foi dada uma ordem ao secretário e chefe para que ele elaborasse um relato preciso sobre o que ficou determinado e para que fizesse ser publicado em todos os cantos do reino do universo. Você pode ser assim, deseja ler. Se você deseja ler, segue um breve resumo do conteúdo a todos os homens a quem interessa, possa ser o filho de Shaddai, o grande rei, está comprometido em aliança com seu pai a reconquistar a alma humana. E isso por meio do seu amor incomparável, em condição muito melhor e mais feliz, como estava antes de ser tomada pelo diabo. Então, esses papéis foram publicados em diversos lugares, para o grande incômodo do tirano Diablos, pois, pensou ele, agora seria atacado e minha habitação será tomada de mim. No entanto, quando esse assunto, eu quero dizer, esse propósito entrou, o rei do seu filho alcançou o tribunal pela primeira vez. Quem pode dizer com altos oficiais, os capitães e os nobres e os príncipes como receber essa notícia? Primeiro, eles sussurraram um para os outros e logo ele começou a espalhar por todo o palácio do rei, todos imaginando o glorioso projeto que estava em curso entre o rei e o seu filho para a miserável cidade da alma humana. Sim, os cortesões podiam fazer pouco pelo rei ou pouco pelo reino, mas misturavam-se aos que faziam com som sobre o amor que o rei e o seu filho sentia pela cidade da alma humana. Os oficiais, os capitães e os príncipes não ficaram satisfeitos em guardar essa notícia no tribunal. E antes de os registros serem aperfeiçoados, eles mesmos foram espalhar a notícia no universo. Por isso, como eu disse, o assunto chegou aos ouvidos de Diabo para o seu grande descontentamento. Pode pensar que o gigante se surpreendeu ao ouvir tal esquema contra ele. Após realizar alguns cálculos em sua mente, ele chegou a 4 conclusões. A primeira, que a notícia, essas boas informações
Se possível, deveriam ser mantidas longe dos ouvidos da cidade da alma humana. Pois, se ele soubesse que Shaddai, seu antigo rei, e Emanuel, seu filho, estava planejando algo bom para a cidade humana, perguntou ele, o que poderia esperar, a não ser que a alma humana inicie uma revolta contra as minhas mãos e ao meu governo para que volte a ele? Para cumprir esse objetivo, ele renova os seus privilégios com o Senhor, vontade seja feita. Lhe entrega a responsabilidade e ordens escritas que deveriam vigiar todos os portões da cidade de dia e de noite, principalmente os portões do ouvido e os portões dos olhos. Pois eu ouvi sobre um plano, disse ele, um plano para nos fazer traidores e para que a alma humana seja reduzida à sua antiga escravidão, novamente. Eu espero que sejam histórias vãs, ele continuou. No entanto, não permita que tais notícias entrem na alma humana de forma alguma, a fim de que as pessoas não desanimem. Eu acredito, meu Senhor, que essas notícias não são boas para você, assim como não são boas para mim também. E penso que neste momento nós devemos usar sabedoria e cuidado para cortarmos a cabeça de tais rumores que querem perturbar o nosso povo. Portanto, meu Senhor, eu desejo que você faça o que eu digo. Coloque guardas fortes todos os dias em cada portão da cidade, para também que você examine de onde vêm aqueles que querem se aproximar, não permitindo de maneira alguma que eles sejam aceitos em alma humana, a não ser que você tenha certeza de que são apoiadores do nosso excelente governo. Eu ordeno também, disse Diablos, que os espiões caminhem continuamente por toda a cidade da alma humana e permito que ele tenha autoridade para eliminar e construir qualquer que eles perceberam que está tramando contra nós ou que possa tagarelar sobre Shaddai e Emanuel, que pretendem fazer isso. E isso foi feito conforme ordenado. O Senhor, vontade seja feita, ouviu com atenção ao seu Senhor e Mestre e seguiu prontamente as suas ordens com toda a diligência que podia. Afastou qualquer um que vinha de fora da cidade ou que queria levar essa notícia para a alma humana. Segundo, feito isso, Diablos, para deixar a alma humana o mais seguro possível, criou e impôs um juramento e um terrível acordo para os cidadãos, que eles nunca abandonassem o seu governo ou traíssem ou tentassem alterar suas leis, e aqui pudessem ter, confessar, defender e reconhecê-los como um rei por direito, em oposição a todos que queriam. Ou poderiam querer, por meio de qualquer pretexto ou título, tome posse da cidade da alma humana, pensando que Shaddai não poderia absorvê-lo dessa aliança com a morte e com acordo com o inferno, conforme está descrito em Isaías, no capítulo 28 e o versículo 15. A inocente alma humana não se assustou nem um pouco com esse monstruoso acordo, e assim, com um pequeno peixe na boca de uma baleia, eles o engoliram sem mastigar. Se ficaram incomodados com o novo do acordo, não. Eles começaram a gabar-se e orgulhar-se da sua corajosa fidelidade ao tirano, seu suposto rei, jurando que nunca trocaria de lugar ou abandonaria o seu antigo senhor por outro. Assim, Diabos rapidamente prendeu a alma humana. Terceiro, a inveja, no entanto, que nunca se acha forte o bastante, fez o homem dar um passo seguinte em direção à sua próxima façanha, o que era possível corromper ainda mais a cidade da alma humana. Então, ele fez com o senhor imundícia registrasse por escrito algumas palavras odiosas, indecentes e lascívias para ser colocado sobre o portão do castelo e deu permissão para os seus súditos confiáveis e alma humana fazerem tudo que o seu apetite de luxúria o compelisse, e nenhum homem deveria contê-lo ou controlá-lo, sob o risco de provocar a insatisfação de seu príncipe. Ele fez isso pela seguinte razão. Primeiro, para que a cidade da alma humana ficasse cada vez mais fraca
e, portanto, incapaz de acreditar, de ter esperança ou de concordar com a verdade, caso a notícia sobre o plano para a sua redenção alcançasse, pois a razão diz: quanto maior o pecado, menos espaço há para a esperança e para obter misericórdia. A segunda razão era a seguinte: talvez Emanuel, filho do rei Shaddai, ao ver terríveis e profanos atos na cidade da alma humana, pudesse se arrepender de cumprir o pacto da redenção da cidade, ainda que prometera. Ele sabia que Shaddai era santo e que seu filho Emanuel era santo sim. Ele sabia por sua própria experiência terrível, pois por sua iniquidade e pecado, o diabo foi expulso da mais alta esfera. Portanto, o que seria mais óbvio para ele, a não ser concluir que por causa do pecado, o mesmo aconteceria com a alma humana. No entanto, temendo que isso pudesse talvez não funcionar, ele elaborou um plano. Quarto, empenhar-se em convencer todos os corações da alma humana de que Shaddai estava preparando um exército para arruinar e depois destruir a cidade. E ele fez isso para antecipar-se de qualquer notícia capaz de chegar aos seus ouvidos sobre a sua libertação. Pois pensou ele, se eu espalhar esse boato, as notícias que chegarem depois serão engolidas por eles. Pois o que mais a alma humana poderia dizer quando ouvirem sobre a sua libertação, a não ser o significado de que Shaddai quer destruí-los? Assim, ele convocou toda a cidade para o mercado e ali, com uma língua enganadora, falou com eles. Senhores, meus bons amigos, todos vocês, como já sabem, meus súditos, por direitos e cidadãos da maravilhosa cidade da alma humana. Sabe como eu tenho me comportado bem com vocês desde o primeiro dia até agora? E sabe qual liberdade e grandes privilégios vocês têm desfrutados debaixo do meu governo? Eu espero que para a sua honra e também para a minha glória da alma humana, lá fora há barulhos perturbador para a cidade. Desculpa, eu falo isso para o seu bem, pois eu recebi agora mesmo uma notícia do meu senhor Lúcifer que ele possui muita inteligência, mais inteligência do que o seu antigo rei Shaddai. Ele está preparando um exército para vir contra vocês e destruí-los, raízes até os galhos. E isso, ó alma humana, é o motivo que eu tenho chamado vocês aqui para alertá-los sobre o que é o melhor a ser feito. Da minha parte, eu sou apenas um e posso muito bem me virar sozinho e procurar a minha própria proteção, deixando a alma humana em meio ao todo perigo. Mas meu coração está tão firmemente unido a vocês que eu não quero deixar. Eu estou disposto a permanecer aqui, cair com vocês até o último mal quando vier sobre mim. O que vocês têm a dizer, alma humana? Vocês agora abandonarão seu amigo sozinho do meu lado? Então, como um só homem e uma só voz, eles gritaram todos juntos: Deixe-nos morrer a morte que não sofremos. Então, novamente, Diablos falou. E vão, esperamos com clemência, pois isso o rei não sabe como destruí-las. É verdade que talvez em sua primeira conversa conosco ele finja misericórdia, assim com mais calma, menos confusão, tente se tornar novamente o mestre da alma humana. No entanto, quer que eu diga ou não acredite nenhuma palavra ou traço, pois tal linguagem para nós enganar e nos fazer troféu da sua vitória impiedosa, enquanto nadamos em nosso próprio sangue. A minha sugestão é que nos mudamos da cidade. Nós podemos nos mudar da cidade da alma humana e resistir e não acreditar nele, de modo algum, pois essa porta entrará toda a nossa ruína. Devemos, porém, enganar a nossa vida? Eu espero que vocês saibam mais sobre os rudimentos da política que nos deixa tratar de modo tão miserável, mas vamos supor que ele mereça.
caso consiga que nos entregamos receber um pouco das nossas vidas, ou da vida daqueles que são estranhos para a alma humana. Bem, isso faria a vocês que são chefes da cidade, principalmente a vocês, a quem eu escolhi e cuja grandeza tem sido obtida por vocês durante o tempo em que foram fiéis a mim. E vamos supor mais uma vez que ele seja clemente a cada um de vocês. Tenha certeza que ele trará sobre você a mesma escravidão sobre a qual estavam cativo antes ou até pior. E o bem que lhe trará a sua própria vida. Será que eles viverão com a mesma satisfação de agora? Não, não estarão presos à lei que irão oprimi-los, eles vão lhe obrigar a fazer o que agora é odioso. Eu estou do lado de vocês e vocês estão do meu. É melhor morrer como valente do que viver como escravo. Mas eu digo, a vida de um escravo será considerada boa demais para a alma humana. Sangue, sangue, nada mais. Tudo é sangue. E cada toque de trombeta de Shaddai contra a pobre alma humana. Ore, preocupe-se, ouça o que está chegando em breve. Arme-se, pois agora que vocês têm a oportunidade e eu posso lhe ensinar cada truque de guerra. Eu tenho armadura para vocês feita por mim e é suficiente para proteger você, alma humana. Da cabeça aos pés, vocês não serão feridos por tudo o que a força deles podem fazer. Se se mantiverem amarrados e bem presos, venha então para o meu castelo, sejam bem-vindos e prepare-se para a guerra. Há capacetes, peitorais, espadas e escudo, e isso lhe fará lutar como homens. Então, Diablos continuou. Em primeiro lugar, o meu capacete também é chamado de testeira. É a esperança de ficar tudo bem no final, sem importar com qualquer tipo de vida que você viveu. E isso eles usavam enquanto disseram que deveria ter paz, mesmo ao caminhar pela rebeldia do seu coração, para trazer desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca, conforme está descrito em Deuteronômio 29:19. Essa é uma peça aprovada da armadura, e quem a tiver e conseguir mantê-la não será ferido por flecha, dardo, espada ou escudo algum. Por isso, mantenha-se no corpo afastado muitos golpes, minha alma humana. Em segundo lugar, meu peitoral é feito de ferro. Ele foi forjado em meu próprio país e todos os meus soldados estão armados com ele. Em linguagem clara, é um coração duro, duro como ferro, e tão sensível quanto uma pedra. Se vocês conseguiram usá-lo, a misericórdia não lhe alcançará, e o julgamento não aterrorizar. Conforme está descrito em Apocalipse, capítulo 9 e o versículo 9. Portanto, essa é uma parte extremamente necessária da armadura para todos que odeiam Shaddai e irão lutar contra ele sob o meu comando. Terceiro, a minha espada é uma língua incendiada pelo fogo do inferno, conforme está escrito em Salmos 57 e o versículo 4. E quem pode inclinar para falar contra Shaddai? Seus filhos e seu caminho, seu povo, conforme está descrito em Salmos 64, versículo 3. Ela foi usada inúmeras vezes. Quem a empunhar e usá-la da mesma forma que eu usaria, nunca será conquistado pelo meu inimigo, conforme está descrito em Tiago, no capítulo 3, no versículo 3 ao 5. O quarto ponto é que meu escudo é a incredulidade. Ou que questionamento sobre a verdade da palavra, ou qualquer comentário sobre Shaddai determinou para os ímpios. Use esse escudo, conforme está escrito em Jó, no capítulo 15, no versículo 26. Muitos já tentaram contra ele, é verdade. E às vezes ela ficou danificada, conforme está escrito em Salmos, no capítulo 76 e o versículo 3. Mas aqueles que escreveram sobre a guerra de Emanuel contra os meus servos testemunharam para que ele não pode fazer muito pela causa da incredulidade. Para usar essa arma,
corretamente, é necessário não acreditar nas coisas só porque são verdade, independente do tipo ou de quem quer que tenha falado. Se ele falar sobre julgamento, não dê ouvido. Se ele falar sobre misericórdia, não dê ouvido. Se ele prometeu e jurar que falar apenas o bem para a alma humana, não preste atenção no que for falado. Questione tudo, pois é assim que usa corretamente o escudo da incredulidade. É assim que os meus servos devem agir. Aquele que não me ama não passa de um inimigo para mim. Continuando o discurso, Diabolos acrescentou que, em quinto lugar, outra parte ou peça da excelente armadura é um espírito calado, que não ora, um espírito que se recusa a clamar por misericórdia. Tenha certeza de usar isso, alma humana. O quê? Nunca peça clemência. Se quiserem ser meus, eu sei que vocês são homens resistentes. Eu tenho certeza de que eu lhe equipei com o que há de melhor em armadura. Portanto, quer que esteja longe de você, clama a Shaddai por misericórdia. Além de tudo isso, eu tenho marretas de tições e morte. Todas as boas armas de mão, como tais poderão também matar. Após equipar os homens com armadura e armas, ele falou a eles usando palavras como essa: Lembre-se que eu sou rei por direito e vocês fizeram um pacto e uma aliança de serem fiéis a mim e à minha causa. Digo de novo, lembre-se, mostre-se como homens fortes e valentes da alma humana. Recorde-se também da bondade que eu sempre mostrei a vocês. Isso sem pedir conselhos, bens materiais. Portanto, as regalias e os privilégios e a imunidade, os benefícios e as honras que eu dei a vocês, pedem de suas mãos como um retorno à lealdade. Olha lá, meus ferozes homens da alma humana. É que o melhor momento para mostrar essa lealdade do que quando a outra pessoa quer tomar meu domínio sobre vocês. Mais uma palavra eu encerrei. O que podemos fazer a não ser nos manter firme e superar os ataques na crise? Eu acredito que em pouco tempo o mundo inteiro será nosso. Quando esse dia chegar, meus queridos, farei de vocês reis e príncipes e capitães. Que maravilhosos teremos então. Diabos, após armar e preparar os seus servos e vassalos de alma humana contra o seu bom e legítimo rei Shaddai, dobrou o número de guardas nos portões da cidade e dirigiu-se a um castelo da sua fortaleza. Os seus vassalos também, a fim de mostrar sua boa vontade, suposta mais ignóbil bravura, terminavam suas armas todos os dias e ensinavam os truques de guerra para os outros. Também desafiava os inimigos e cantava louvores do seu tirano, e pensavam que homem seria se tudo chegasse a um ponto de guerra entre Shaddai e o seu rei.